dia. Vamos voltar a falar nossa apostila, nós vamos falar em ligações químicas no dia de hoje. E qualquer dúvida, eu vou falar durante um determinado tempo. Depois eu vou abrir para vocês questionamentos. Vou apresentar dois tipos de ligações hoje: estrutural e ligação eletrônica. Então vamos lá na nossa apostila. Eu gostaria de estar em sala, que seria, eu acho, mais fácil para eu falar sobre esse assunto. É o assunto que eu mais gosto da química, de passar no nono ano, é sobre distribuições eletrônicas, ligação química, que para mim esse daí é a base. O pessoal aprendeu isso daí, ele não terá grandes dificuldades para compreender química, e nem para compreender nomenclatura. Vocês ainda vão ver um pouco esse ano. O nono ano, ele traz uma grande base para nós fazermos o nosso segundo grau. Você fez um bom nono ano em ciências, vai refletir muito bem no teu primeiro, segundo e terceiro ano lá no ensino médio. Vou iniciar falando para vocês que atualmente são conhecidos 118 elementos químicos. São 118 elementos químicos que conhecemos até hoje na nossa tabela periódica. E aí, porém, sabemos que há muito mais substâncias do que elementos. Até hoje, os cientistas classificaram mais de 65 milhões de substâncias químicas, que são formadas por diferentes combinações de átomos de diversos elementos. Então, as combinações que nós realizamos uma substância química. A água não é um elemento químico, a água é uma substância. Essa grande variedade de substância existe porque os átomos podem se ligar e formar compostos químicos de diferentes naturezas. Observem mais. Se você parar para analisar, o que nós temos aqui? Eu tenho um átomo aqui que ligou com outro aqui, ó. Vamos perceber quantos elétrons esse átomo aqui, o do centro, ele tem. Para eu saber a quantidade de elétrons dele, basta eu contar a minha eletrosfera. Se eu pegar aqui, deixa eu pegar uma ferramenta aqui. Se eu perceber, então aqui, ó, que na primeira eletrosfera, que é chamada eletrosfera K, ele tem quantos elétrons ali? Ele tem 2 elétrons. Na primeira eletrosfera que nós estamos apresentando para vocês, que é a eletrosfera K. Entendeu? Ele tem 2 elétrons. Então, nessa primeira circunferência aqui, nós temos a eletrosfera K, essa primeira circunferência, e ele possui 2 elétrons. Na segunda eletrosfera, percebe-se que essa segunda está unida com outro círculo de outro átomo. Eu tenho um átomo aqui e tenho um átomo aqui, ó. Essa segunda está unida com outro. Quantos que eu vou ter? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regrinha do octeto. 8 elétrons na minha última camada. Então, quer dizer que na última, ele possuiu 8. Mas esses 8 são todos dele? Não. Para ele possuir 8, ele teve que fazer uma ligação com esse outro elemento aqui, ó. E ele tem que fazer uma ligação com esse outro elemento aqui. Então, ele ligou com 2 átomos para conseguir 8. Mas, professor, esse átomo que ele doou 2, não, ele não doou 2. Ele fez um casalzinho com o átomo que é existente nessa molécula aqui. Então, ele fez um casalzinho aqui, ó. Então, ele daqui tinha um e uniu com um desse daqui. Nós estamos falando da molécula da água. Quer dizer que daqui é um hidrogênio, daqui é um oxigênio, daqui é um hidrogênio.
O hidrogênio ele tinha um átomo, e aí ele uniu com esse átomo aqui do oxigênio. Ele Então, se compartilhou ele tem elétrons, né? 8, Ligação covalente. oi? Ele compartilhou elétrons, não foi? Uma Ele ligação covalente. compartilhou elétrons. Muito bem. Se ele tinha 8 aqui, se ele tem 8 aqui, menos um, quer dizer que é 7 aqui, porque um é desse daqui. Se ele tinha 8 aqui, menos outro aqui, então se 7, se ele perdeu um aqui, 7, se ele perdeu aqui outro, 6. Quer dizer que nessa camada, chamada camada de valência, ele tem 6. Vamos lembrar a nossa tabela periódica. A nossa tabela periódica, ela é bem clara em dizer para nós, a nossa tabela periódica ela é bem clara para mostrar para nós que o oxigênio, assim como nós vimos lá, quantos elétrons que ele vai ter na sua camada de valência. Se o oxigênio pertence à família 6A, quer dizer que ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. Vamos olhar a distribuição? Aqui, ó. Oxigênio. Quantos elétrons que ele tem aqui? 6 elétrons na sua camada de valência. Pessoal, se ele tem 6, para ele chegar a 8, falta quantos? 2. Regrinha do octeto. Todo elemento para estar balanceado, exceto hidrogênio, entendeu? Mas todo elemento tem que ter 8 elétrons na sua camada de valência. O hidrogênio é exceto, porque o hidrogênio sozinho ele já é balanceado. Entendeu? O hidrogênio e o hélio, sozinho ele já é balanceado. Professor, vamos embora voltar logo com esse entendimento, então. Então, o elemento, deixa eu passar, oxigênio, que é o que nós estamos trabalhando, o elemento oxigênio, então ele tem 2 elétrons na primeira camada e 6 elétrons na segunda. Ele, para inteirar 8, se ele o hidrogênio, como nós vimos, o hidrogênio, representado pela letra H, ele só tem a camada K, um elétron. Então ele vai fazer uma ligação de um elétron com oxigênio. Esse oxigênio não vai ficar balanceado, porque ele só tem 7 ainda. Por isso que ele vai precisar de outro hidrogênio. E outro hidrogênio com mais um elétron, e outro hidrogênio com mais um elétron, para que esse hidrogênio deixe o oxigênio balanceado. Para que esse... Agora o oxigênio tem quantos? Tem um desse hidrogênio mais um desse hidrogênio. Com 6 dele, ele ficou com 8. Então, eu tenho 2 moléculas de hidrogênio, por isso que eu falo H2, porque eu tenho 2 moléculas de hidrogênio, entendeu? H2O, e uma molécula de oxigênio. Entenderam? 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Por isso que eu falo H2O, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Porque para ele inteirar os 8 elétrons, ele precisa de um hidrogênio doar um átomo e outro hidrogênio doar outro. Professor, e o oxigênio? Ele ficou com 8 elétrons? Ficou. Porque a partir do momento que ele está doando um elétron para o oxigênio, ele está recebendo todos os elétrons que eu tenho aqui nessa última camada. Então, se ele tem um e recebe 7 que tem aqui, inclusive do outro amigo dele lá, do outro hidrogênio, então ele passou a ter 8. Professor, e esse aqui também é a mesma coisa, eles compartilham elétrons. Eles compartilham elétrons. Por isso que todos ficam balanceados.
Vamos passar por uma experiência. Vamos passar para a experiência, para nós entender o que é esses tipos de ligações. Qualquer dúvida que o aluno vai tendo, eu quero que o aluno me sacuda, que o aluno me pergunte, que o aluno questione o professor. Entendeu? Professor, eu não estou entendendo nisso. Pergunte, porque nós estamos aqui para responder, para tentar tirar dúvida de vocês. Um elemento muito comum que a gente trabalha, eu gosto de trabalhar ele, chama-se cloreto de sódio. Eu tenho o cloro, que é um elemento bem fácil que eu vou comparar a vocês. Como que eu faço o elemento cloreto de sódio? É NaCl. NaCl. Muito fácil isso daqui, né, gente? Tá. Se eu pensar bem, lá eu vi que o cloro, ó, o sódio, eu represento Na, eu represento o sódio mais um sinalzinho positivo em cima. E o cloro, eu represento o Cl e um sinalzinho negativo em cima. O que quer dizer esse sinalzinho? O que quer dizer esse positivo e esse negativo? Aqui está o segredo. Quer dizer que o sódio, o elétron, é uma carga negativa. Se ele doa elétrons para o cloro, quer dizer que ele vai ficar mais positivo, pois ele perdeu uma carga negativa, que é o elétron. O cloro, ele vai receber essa carga negativa. Então, ele vai ficar mais negativo. Então, por isso que ele tem um sinalzinho de menos. Ele vai receber e vai ficar negativamente. Vamos pensar agora, vamos voltar à tabela periódica. Percebe-se que aqui no sódio, qual que é a distribuição dele? Vamos lá. Primeira camada K, ele tem 2. Camada L, ele tem 8. E camada L, ele tem 8. E camada M, ele tem 1. E camada M, ele tem 1. No cloro, nós temos camada K, 2. Camada L. Olha lá. K, ele tem 2. Professor, muda de um para o outro? Como assim? No K, Muda. por exemplo, o L. Não. Ó, vamos lembrar lá. Que esse daqui, o K, na camada K, é o máximo de elétrons que eu posso distribuir lá, certo? Ele só tem 2 elétrons para distribuir. Quantos elétrons o sódio tem aqui? Vamos lá no tabela periódica? O sódio, ele tem 11 elétrons, certo? O cloro, ele tem 17 elétrons. Concorda comigo? Então, ele tem 11 elétrons para distribuir. Ele distribuiu 2 na camada K, que é o máximo que ela pode ser distribuído, certo? Ele 8 na segunda camada, que é o máximo que ela pode ser distribuído. Agora, essa camada aqui, lembra que é 2, 8, 18? 2, 8, 18? Eu posso distribuir 18, mas eu só preciso de 1. Para inteirar os 11. Ó. 2 mais 8, 10. Com 1, 11. Compreendido? Entendi. Aqui eu tenho quanto? 17. 17, olha bem aqui. Eu tive o máximo aqui, que é 2. O máximo aqui, que é 8. Mas está faltando quanto para 17 ainda? 7, não é verdade? Sim. No máximo. E aí, agora eu coloquei o 7, que é o que falta. Vamos prestar atenção aqui, ó, uma coisa interessante. Percebe-se que o que vai acontecer diferente? Lá naquele primeiro nós vimos que eles compartilharam elétrons, certo? O hidrogênio ficou com 8 elétrons, entendeu? Vamos lembrar lá, vamos voltar aqui na nossa apostila aqui. O hidrogênio ficou com 8 elétrons, o outro hidrogênio com 8 e o oxigênio com 8. Você viu que eles compartilharam elétrons. Agora aqui eu tenho uma questão diferente.
Percebe-se que... pergunta. Pode fazer. Quem compartilhou com quem? Oi? Quem compartilhou com quem? Foi o cloreto? O hidrogênio aqui compartilhou com o oxigênio. Compartilhou. Hã? E lá? Todos ficaram com 8. Todos ficaram com 8. Tá vendo aqui? Ele tá ligadinho aqui, ó. Todos ficaram com 8, ó. Ele conta esses dois dele, mais esses daqui tudinho aqui, ó. Que dá 8, entendeu? Ele conta o dele, mais esse daqui tudinho, ó. Que dá 8. E ele que conta, e o oxigênio conta todos dele aqui, que também dá 8. Compreendido? Compreendido. Agora aqui é um pouquinho diferente, olha bem. Percebe-se que na penúltima casa todo mundo tem 8? Se ele tem 8 na penúltima casa, por isso que ele ficou aqui, ó. Ó. Por isso que ele ficou positivo e o outro negativo. Então, quer dizer que esse aqui vai perder, gente. Ele vai perder um elétron. Esse elétron vai vir para onde? Para cá, ó. Não E esse entendi. elétron, ele perdeu o elétron. Ele perdeu, ó. O elétron que estava aqui, ele perdeu, o elétron veio para cá. Esse aqui Para poder puxou passar ele. pro... Esse aqui passou a ter 8 agora na última, tá vendo aqui, ó? Ele tem 8, 7 mais 1, 8. Ele tinha 7 só, lembra? Ele passou a ter 8, por isso está o sinal negativo, porque ele pegou um elétron lá do sódio, por isso que está negativo. Entendeu? E esse aqui na penúltima casa, com quantos que ele ficou na penúltima casa? 8. Ele está balanceado. Sim. Ele doou um elétron para ele ficar balanceado. Entendi. Aqui ele doou um elétron. Ele doou um elétron para ele ficar balanceado. Ok? Esse aqui ficou com 8 na última. Esse aqui ficou com 8 agora na última, porque ele perdeu. Esse aqui ficou positivo, porque ele perdeu uma carga negativa, que é um elétron, então ele ficou mais positivo. E esse aqui ficou mais negativo, porque ele ganhou uma carga mais negativa, que é um elétron. Por isso que a representação é um sinal positivo e um sinal negativo. Quando você vê um sinal negativo no elemento químico, quer dizer que ele recebeu um elétron. Quando você vê um sinal positivo, quer dizer que ele doou um elétron, ele perdeu um elétron. Estão compreendendo até o momento? Eu entendi. Então, bora lá. Que átomos estão presentes na imagem? Que átomo que nós estamos presentes aqui na imagem? E átomo de quê? Que elemento que ele aqui? Hidrogênio. O que mais? Oxigênio. E oxigênio. Então, minha resposta dos átomos que estão envolvidos são átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Essa será a minha resposta. Átomo de hidrogênio e oxigênio. É isso que eu gostaria que vocês respondessem. Como que escreve Beleza? hidrogênio? H. Um H. Oxi. Essa eu não entendi agora, não. Hã? Ué, com sabe Y. como... É com Y. Hidrogênio. Nossa. Ai, até eu me confundi agora. Gente, É com Y, professor. não sei. E Y. Tá Deve ser brincando, louco. não. Meu Deus. Sabe nem o que é ironia. Sabe não sabe o que é ironia. Os átomos de hidrogênio e oxigênio. Beleza? Segunda questão. Observe onde está representadas as ligações dos átomos. Destacado com um círculo vermelho. Que subpartículas atômicas realizam tais ligações? Gente, o que são esses bolinhas aqui que nós colocamos? Oh, meu Deus do céu, fui lá longe. Tá, o que são essas bolinhas aqui? São o quê? Os elétrons. Não, Deixa eu ver. dados. Sei lá, agora Hã? tô confusa. Não, o que você falou, bolinha? Não. Os elétrons. São o quê? Falei, eu ouvi de novo aí o nome. Os elétrons. Elétrons. Ah, tá. São então eu falei. elétrons. Os átomos são os Entendeu? que estão dentro, né? Ali O do átomo é o elemento aqui dentro, ó. Ele é o átomo, ele é todo, com elétron, com Sem prótons, com dúvida. nêutrons. Ele é um átomo. Mas o que representa só ele aqui na eletrosfera? É os nossos elétrons. Os elétrons.
Muito bem. Bora lá para outra questãozinha muito simplesinha. Com base em seus conhecimentos, indique os elementos mostrados na imagem estão na forma atômica ou iônica. Que tipo de... Ah, agora eu vou explicar para vocês. Espera aí. Tá na atômica. Não, vou ligar... Quando eu falo assim, ligações atômicas, entendeu? Ligações atômicas aos elementos desta fileira, os elementos que estão atômicos dessa fileira, entendeu? Com a outra fileira daqui, entendeu? Atômicos, que são ligações atômicas, que têm o mesmo número de prótons e elétrons, entendeu? Então, nós temos ligações atômicas, ok? Atômicas. Atômicas, pois tem o mesmo número de prótons e elétrons. Vixe, o que é isso que eu fiz aqui? Dúvidas? Muitas, né? Mas nós vamos saber. Ah, Eu não entendi muito bem ainda isso aí. Da Oi? massa atômica. Massa atômica? Isso. Massa atômica? Não, esse negócio aí de atômico ou icônica. A gente queria saber, eu acho que a Iônico, dúvida tá atômico, na minha. O que é uma... Essa questão de... Apesar de vir a pergunta aqui, posso tirar a dúvida? Apesar de vir essa pergunta aqui no inicial de vocês, só que nós vamos ver mais na frente sobre eles, vai ser bem explicadinho aqui para vocês. Entendeu? Podem aguardar um pouquinho mais? Eu vou, porque aqui, ó, vou voltar tudo, ó, vamos aqui, ó. Esse conteúdo aqui, ó, camadas eletrônicas e níveis de energia. Lembra que nós trabalhamos na aula passada? Sim. Teoria de Niels Bohr. Entendeu? Se vocês tiverem dúvidas sobre isso aqui, camadas, Não, camadas, o nível de energia. O que é o nível de energia? A quantidade de elétrons que eu vou ter em cada camada, o máximo de energia. Elétrons é energia. Sempre tem que associar elétrons com energia. Então, eu tenho camada K, tem 2 elétrons. Então, o meu nível de energia está aí, o máximo que eu posso ter na camada K é isso aqui. Camada L, eu tenho 8 elétrons. Esse é o máximo de nível de energia que eu posso ter na camada L. Nível de energia. Você tem que associar isso daí. Nós estamos falando de energia. Camada M, 18 elétrons. N, 32. O, 32. P, 18. E Q, 8 elétrons. Como que essa distribuição ela pode ocorrer? Aqui nós temos as camadas. Camada K, na eletrosfera, entendeu? Camada L, na eletrosfera. Então, vou somar a camada, os 2 da primeira camada, com os 6 da segunda camada, eu vou ter 8 elétrons nessa camada L. A primeira camada é a K, aí L, M, N, O, P, Q. Eu vou somando. entendi. Bora continuar. Diagrama de Pauling, eu passei para vocês, 2S2, 1S2, na camada K, eu vou ter, na camada L, eu vou ter 2S2 e 2P6, lembram? Na camada S, eu vou ter 3S2, 3P6 e 3D10, lembra? Mas nem me fala desse negócio aí. Esse negócio é simples. Não me fala Eu lembro- desse negócio de teste. Eu lembro até as Aqui, ó, testes de cor. Eu lembro disso aí tudo de cor. Aqui tá faltando aqui um outro aqui, ó. Aqui tá faltando um outro, que é 7 P6, mas tudo bem. Mas lembra disso aqui? 2, 8, 18, 30, ó.
2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Alguma dúvida? Primeira fileira S, segunda fileira P, terceira D, quarta F. A S completa todos os números. A P só não está no primeiro número. A D está nos 4 números do meio. A terceiro, quarto, quinto e sexto. E a F está nos 2 últimos maiores, nos 2 do centro maiores. Difícil, gente, com o tempo, vocês têm que analisar o seguinte, vocês vão gravar isso aí com maior facilidade. Aí, ó, aqui, ó, o gás nobres. A gente fala que os gás nobres estão balanceados. Por que eles estão balanceados? Porque todos eles terminam com 8, ó. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Todos eles têm 8 elétrons na sua camada de valência. O que nós chamamos aqui? Essa teoria do octeto, que para um elemento estar balanceado, estabilizado. O diz que todos os átomos têm a tendência de compartilhar elétrons até ficar com 8 elétrons na sua camada de valência, para que se alcance a estabilidade. Que Exatamente. O objetivo deles é alcançar a estabilidade. Exatamente. Em exceção o hélio, o hidrogênio, que já se encontra balanceado. O restante dos elementos, todos vão ter essa tendência. Professor, me dá um outro exemplo lá, que você pode me fazer, de um elemento ter 8 elétrons. Vou te dar um outro exemplo. O cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio é MgCl. Como que vai ficar o cloreto de magnésio? Se nós formos na tabela periódica, nós vamos perceber que o cloro, ele tem 7 elétrons e o magnésio tem 2 elétrons. Pessoal, esqueça os outros números. Só pense no número da camada valência, o 2 e o 7. É só com esses que eu tenho que me preocupar. Então, quer dizer que o magnésio, ele ficar balanceado, olha bem, ele está o quê? Magnésio, vamos separar eles aqui, ele está positivamente 2 elétrons. E o cloro, nós vimos que ele está negativamente, quantos elétrons que ele falta para balancear? 1 elétron. Porque ele já tem 7. O que vai acontecer? Nós descrevemos da seguinte forma, que Ele vai perder 2, né? Ele não pode receber 2, porque se ele ultrapassa, ele só pode ter até 8, ele não pode ter 9. Então, o que vai acontecer aqui, ó, interessante, preste bem atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Deixa bem aqui, vou fazer ele menorzinho aqui, para vocês compreenderem. O magnésio, primeiro o magnésio vai doar, vou colocar um risquinho, tá bom? Ele vai doar 1 elétron, vou trazer o cloro mais para o centro aqui, né? Para o cloro, esse cloro já ficou balanceado, certo? Esse cloro ficou com 8, certo? Ele agora tem 8, ele tinha 7, ele recebeu 1, agora ficou com 8. Agora, o que eu vou precisar? De outro cloro. Eu vou precisar de outro cloro. Eu vou precisar de outro cloro. E esse cloro vai receber o outro elétron para ele perder os 2 elétrons. O magnésio doou seus 2 elétrons, mas ele precisou de quantos cloros? 2 cloros. Aí, na hora de eu descrever a fórmula, eu tenho que escrever bem assim, ó. Mg, que eu só usei um magnésio, Cl2. Porque eu usei quantos cloros? 2 cloros. Então, vai ser Cl2, cloreto de magnésio.
Entendi. Ele precisou de 2 cloros para ele distribuir os seus elétrons. Outro exemplo. Nosso gás carbônico. CO. Existe o dióxido de carbono e o monóxido de carbono. Vamos lá. Oxigênio e o... Está muito grande essa letra. Deixa eu diminuir aqui tudo aqui. Vai lá. O oxigênio e o cobre. Vamos lá. O carbono, se nós olharmos na tabela periódica lá, quantos que ele tem? 4. Caraca, ele precisa de mais 4 elétrons para ele entrar balanceado. Só que o oxigênio já tem 6. Ele só precisa de 2. Concorda comigo? O que ele vai fazer? Aqui é um compartilhamento de elétrons. Ninguém vai perder. Lembra quando eu falei que eles compartilham também, às vezes? Então, a gente representa que esse aqui vai compartilhar um elétron e ele vai compartilhar outro elétron. Olha aqui, eu coloquei 2 risquinhos, porque ele compartilhou 2 elétrons. Ele tem 4, com quanto que ele ficou agora? Vou inverter aqui as letras aqui. O oxigênio aqui, eu sei aqui. Ele tem 4, ele ficou com quanto agora? Esse aqui ficou com 6, e esse aqui já ficou com seus 8. Esse aqui tem mais 2 para compartilhar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai compartilhar com outro oxigênio. 1, 2. Então, ele fez o que? Ele compartilhou com outro oxigênio. Ele agora tem 8, porque ele recebeu 2 daqui, juntou, ficou 6. Ao receber mais 2 daqui, ele ficou com 8. Ele aqui que tinha 6 ficou com 8, e ele aqui que tinha 6 ficou com 8. Como que eu represento? Eu represento conforme a quantidade que eu usei. Eu não usei um carbono, e oxigênio eu não usei 2 oxigênio, CO2. CO2. Promessas. Hã? Eu não Essa entendi, parte não. aí tá me deixando confusa. Então, minha cabeça estava meio confusa. Agora ela não tá mais meta, tá completa. Tá. O que você... Obrigado, Tá me quebra, hein? Esse processo que vocês compreenderam? Sim, esse aí sim. O problema é na hora de montar esse trem aí, ó. Eu não entendi, não. Não, é. Quantos carbonos você tem aqui? Dá um aqui. Quantos oxigênio que eu tenho? 2. Dois. Fica no mesmo aqui. Entendi. Qual que é a dúvida? Hã? Qual que é a dúvida aqui? Eu não entendi ainda o coisa aí. Que coisa? O de compartilhamento aí. Volta na tabela periódica. Carbono. Quantos elétrons tem na sua camada de valência aqui? 4. 4. Vamos representar aqui da seguinte forma, para você entender melhor. Vamos supor 4, né? Então ele tem 4. E para inteirar 8, ele falta quantos? Ele tem 4. Para inteirar 8, ele falta quantos? 4. Falta 4. Ele aqui tem quantos? Oxigênio. Oxigênio tem 1. Não. Oxigênio tabela periódica. Quantos que tem aqui embaixo? tem... 4. Não. Não, Não, Seis, se eu calma não me aí. engano. 6. 8? A camada de valência Seis. tem 6 elétrons. Ah, pode salgar vocês, hein? Meu Deus, eu não tô enxergando Ó, tu nada. fica de boa, maluco. Ele tem 6. Quer dizer que quanto que ele não tá doando, gente. Ele tá compartilhando. Compartilhar é uma coisa, doar é outra. Quando você compartilha uma merenda, vocês dois comem daquela merenda.
Quer dizer que todos os dois recebem a mesma energia. E se eu estou compartilhando, eu vou compartilhar. Se eu tenho 6, eu vou precisar de quantos aqui daqui para compartilhar para ter 8? Então, esse daqui vai compartilhar. Ele não vai perder, não. Não, 6 mais 4 dá 8? Não, eu tô falando do 4 ali, ó. Tá. 4 mais Olha 4 bem. é isso. O oxigênio vai precisar de quantos aqui para analisar? Vou tirar até esse número para não confundir. O oxigênio vai precisar de quantos? De 2, certo? Então, ele vai compartilhar. O carbono não vai perder nenhum. Presta atenção, ele não vai perder, ele só vai compartilhar. Compartilhar uma coisa, perder a outra. Entenda isso. Então, ele vai compartilhar 2. Quer dizer que daqui agora, com 6 que ele tinha, ficou com quantos? 8. Esse aqui, na hora que ele está compartilhando, ele também está recebendo o carbono. Se ele compartilha 2, quer dizer que ele também recebe 2. Ele tinha 4 e foi para quantos? 6. 6. Sei lá, calma aí que eu tô confusa. 6, Olha 4, bem, 5, 6. ao mesmo tempo que ele compartilhou 2 com o oxigênio para ele ter 8, ele recebe do oxigênio também o 2. Ele tem 4, né? 4, Então com vai 2 ficar que ele 6. compartilhou, Aí ficou é com quantos? 6. Eu tava fazendo 3. 6. Agora ele vai fazer com o mesmo com o outro oxigênio a mesma coisa. Então, esse oxigênio vai ter 8, aqui vai ter 8 e aqui vai ter 8. Estão todos balanceados. Eu usei um carbono e 2 oxigênio. Agora eu entendi. Vamos ver aqui, o tempo está sendo bem pouquinho, mas deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, um pouquinho, tá bom? Um videozinho rapidinho aqui. Vamos lá. Que uma estrutura de Lewis é uma estrutura que contribui para que nós saibamos como que os átomos que compõem uma substância estão ligados. Aqui, por exemplo, nós vamos desenhar a estrutura de Lewis do ácido nítrico. O ácido nítrico é um oxiácido. Lembrando também que oxiácidos são ácidos que possuem oxigênio em sua estrutura. E todo oxiácido tem o hidrogênio ligado diretamente no oxigênio. Portanto, a ideia dessas ligações químicas, que neste caso são ligações covalentes, é com que haja a estabilidade de cada átomo. A estabilidade, no caso, seguindo aí, para a maioria dos átomos, a regra do octeto. Então, vamos desenhar primeiro o nosso átomo central, que é o átomo de nitrogênio. Preciso dos elétrons que estão na camada de valência, que no caso são 5 elétrons. 5 elétrons na camada de valência do nitrogênio. Eu sei que um dos átomos de oxigênio terá a ligação com o hidrogênio e também com o nitrogênio. Portanto, como cada oxigênio tem 6 elétrons, um deles já recebe um elétron do nitrogênio e outro elétron do hidrogênio, ficando assim estável. Então, vamos desenhá-lo. Aqui, olha só, eu coloco o átomo de oxigênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Ele já tem um elétron que ele compartilha com o nitrogênio, ficando assim com 7. E agora a gente coloca o átomo também de hidrogênio. O hidrogênio agora está com 2 elétrons se estabilizando, lembrando que ele é uma exceção à regra do octeto, enquanto este oxigênio está com 8 elétrons. Esses 2 pares de elétrons que são compartilhados entre oxigênio e hidrogênio correspondem a uma ligação química, enquanto esses 2 outros pares de elétrons compartilhados entre nitrogênio e oxigênio correspondem a uma outra ligação química. Quando cada um dos elementos fornece um elétron para uma ligação química, como é este caso que fizemos aqui, nós temos uma ligação covalente simples, uma ligação covalente comum. Agora,
vamos desenhar os outros dois oxigênios. Um dos oxigênios, eu vou colocar aqui. E aí ele tem 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Porém, olha só, ele está compartilhando elétrons com o nitrogênio. Neste caso, ele estabiliza com 8 elétrons. E olha só que interessante, se você reparar o átomo de nitrogênio agora também está com 8 elétrons, ficando assim estabilizado com o octeto completo. E olha só, é interessante que nós temos o compartilhamento desses dois pares de elétrons e o compartilhamento desses outros dois pares de elétrons. Aqui nós temos uma ligação dupla entre nitrogênio e oxigênio. Uma ligação dupla, uma ligação covalente simples comum, né? No caso, duas ligações covalentes simples entre nitrogênio e oxigênio. Porém, todas as espécies que estão aqui desenhadas já estão com o octeto completo e ainda falta um átomo de oxigênio do ácido nítrico para nós desenharmos. O que vai acontecer com ele? Bom, vou colocá-lo aqui. E desta forma eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Este oxigênio precisa de mais 2 elétrons. De onde que vem esses 2 elétrons? Esses 2 elétrons, eles vêm diretamente do nitrogênio. É o par de elétrons sozinho que está sobre o nitrogênio. Aqui nós temos um compartilhamento de elétrons em que o nitrogênio sozinho vai compartilhar os elétrons com o oxigênio. Desta forma, o oxigênio vai ficar com seu octeto completo e o nitrogênio também vai permanecer com esses 2 elétrons. Quando um único átomo fornece os 2 elétrons de uma ligação química, porque aqui vai acontecer uma ligação química de nitrogênio e oxigênio, ou seja, quando isso acontece, nós temos uma ligação covalente dativa ou coordenada. Para uma representação didática, nós costumamos colocar este círculo marcando os 2 elétrons e direcionando eles para o átomo em que eles estão sendo compartilhados. Porém, não é necessário colocar este círculo sobre os elétrons. Basta desenhar aqui o átomo que está carente em oxigênio, carente em elétrons, que já fica subentendido que esse par de elétrons será compartilhado com ele, ok? Então não há necessidade de colocar esse círculo vermelho. Ok, pessoal? Esperamos que você tenha entendido, que você tenha gostado. Caso você tenha dúvidas, você pode nos escrever pelo NMEX Kim. Tá. Dúvidas eu sei que tem bastante, né? Entendeu? Essa partezinha, ela tem que ter um cuidado bem grande para a gente realizar as atividades, entendeu? Pessoal, próxima aula eu vou trazer para vocês uma explicação maior sobre o assunto. Entendeu? Tá. Alguma pergunta? Eu tenho, antes de eu esquecer. Na próxima aula eu já vou esquecer. Ele falou que tinha que deixar tudo igualzinho, né? Todos com 8, né? Todos com 8, exatamente. E por que nitrogênio não ficou com 8? O nitrogênio? Não ficou com 8, ele só ficou com 4. Lembra que é o seguinte, olha, presta atenção. Deixa eu só ocultar aqui a fala dele, vou te lembrar aqui, ó. Entendeu? O nitrogênio, presta atenção. Na hora que ele pegou aqui, deixa eu pegar a imagem dele aqui. O nitrogênio vai ficar, olha bem, ó. Ele tem o 2 dele, certo? Certo. Ó, 2. Com 2 daqui dá quantos? Aí dá 4. Com 2 daqui dá quantos? 6. Entendeu? Com 2 daqui dá quanto? 8. Algo mais?
Ah, não, agora eu entendi. Não, só isso mesmo que eu queria tirar dúvida. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pergunta, a gente não tem vergonha não, galera. Eu até agora não entendi como é que vocês descobriram que aquelas moléculas lá eram de oxigênio e de hidrogênio. Qual molécula, meu querido? Aquelas da apostila. Não, simples. Simples. Deixa eu voltar na apostila aqui. Primeiro, vamos fazer a leitura da apostila. O que ele me diz aqui? Hã? Lê aqui o que ele me diz aqui. Observe a imagem abaixo da molécula da água com substância Quais são as molecular. moléculas da água? Ah, isso aqui é as moléculas. Ah, tá. Agora eu não li o enunciado. H2A. Beleza? Como é que você leu ela? H2O? É. Como é que eu leio? Como assim? Tipo, qual dos três aqui é hidrogênio? Ah, não, esquece. Mosquei. Beleza. Tá bom. Mais algum questionamento? Por enquanto, não. Eu não Então, tá. tenho não ainda. Então, fique com Deus. Tchau. Até a próxima aula. Tchau. E qualquer coisa, estou à disposição para resolver qualquer pergunta de vocês. Tchau para vocês. Tchau. Falou.